E aí, vamos para mais uma aula daqueles tópicos que davam para ser um curso inteiro, mas a gente vai só dar uma resumida aqui? Então bora. A gente vai falar de fluxo de dados, mais especificamente a gente vai focar ali em classificação e em fluxo de dados. Esse tipo de aprendizado, ele considera o seguinte: a gente tem dados chegando o tempo inteiro. Isso tem sido muito comum hoje em dia. Geralmente quando você vai ver artigos e essas coisas sobre fluxo de dados, e diga-se de passagem, isso aqui é muito mais fácil achar em artigos do que em livros, porque é um negócio quente, né? Um hot topic em aprendizado de máquina, então tem muita coisa acontecendo, né? Você vai ler que o pessoal se motiva falando de IoT e coisas do tipo, que estão gerando dado o tempo inteiro, tá? E aí os algoritmos, dentro desse paradoxo aqui de fluxo de dados, em vez de você ter conjuntos de dados, como a gente fez até agora, né? O que você faz é que você processa em fluxo. O dado vai chegando e você vai processando. E você tem que considerar que possivelmente que tem um grande volume de dados e que eles chegam numa alta velocidade. Então, vem dado, vem dado, vem dado. O que a gente fazia até agora com conjuntos de dados estáticos, a gente chamava de aprendizado em batch, aprendizado em lote, eu acho que é isso mesmo, aprendizado em lote. E aí eu vou tentar mostrar aqui qual que é a diferença de uma coisa para outra. Quando a gente fala de aprendizado em lote, a gente está considerando aquele cenário que a gente tem lá o nosso conjuntinho de dados, que já tem os meus exemplos, né? Então eu tenho aqui m atributos, mais um atributo classe, e aqui eu tenho lá o meu exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, até o meu exemplo n, né? Então, a partir desse conjunto de dados, que eu tenho lá as minhas características e a minha classe, eu vou lá e crio um modelo. Uma vez que eu criei esse modelo, eu vou usar ele para sempre. Então, chega um novo exemplo aqui, eu passo aqui no meu modelo e ele vai dizer para mim qual que é a classe para esse meu novo exemplo que chegou. Tudo bem? Quando eu falo de string, eu geralmente tenho isso na classificação, né? Eu tenho esse primeiro batch, então aqui eu tenho um conjuntinho de dados relativamente pequeno, isso é até bom, porque aí eu preciso rotular menos. Eu crio um novo modelo, e aí na hora que eu ponho ele em produção, ele tem que fazer o seguinte: chega um novo exemplo, eu tenho que vir aqui e atualizar isso de alguma forma. Tá? Na verdade, eu posso fazer de novo aqui alguma coisa no meu conjunto de dados, ou eu posso simplesmente devolver aqui para o meu modelo e o meu modelo se adaptar. E quando que chegam esses exemplos? Aí depende. Tem várias formas de você enxergar o problema de jeito diferente aí, né? Tem vários jeitos diferentes de você enxergar o problema. Mas o ponto principal é que esse modelo tem que ter uma política de atualização. Então, a grande diferença quando eu falo de fluxo de dados é isso aqui, né? É a atualização do meu modelo conforme novos exemplos vão chegando. E essa característica dos dados chegando o tempo inteiro, né, faz com que eu tenha que tomar alguns certos cuidados, tá? Então, por exemplo, eu já falei ali anteriormente que eu posso considerar que isso é um grande volume e a coisa chega rápido, então eu tenho que ter algoritmos eficientes, tá? Não que isso não seja verdade lá no algoritmo de máquina, para os algoritmos de aprendizado de máquina mais tradicionais, mas só que lá eu faço uma vez só, então se eu tiver um custo inicial, na hora que eu ponho em produção, se ele tiver um custo rápido para identificar a classe de um exemplo, tá beleza. Aqui eu vou ter que identificar a classe e ainda vou ter que modificar o meu modelo potencialmente. Uma coisa que é importante notar aqui já é que eu vou falar mais de classificação, mas a gente pode fazer em fluxo de dados classificação, agrupamento, regra de associação, redução de dimensionalidade e assim por diante. Todas as tarefas de aprendizado de máquina, elas podem ser transportadas para esse novo cenário que eu estou falando para vocês de fluxo de dados. E no momento que a gente faz isso, a gente tem que assumir algumas coisas. Primeiro, a gente tem que assumir que os dados são gerados em uma distribuição não estacionária. Então, toda vez que um novo exemplo chega, ele pode estar respeitando a mesma distribuição que respeitou até agora ou não. Tá? Quando ele não respeita, a gente chama isso de mudança de conceito. Eu já vou falar sobre isso. Essa questão de assumir que a distribuição é não estacionária, acontece que é o seguinte, ela pode ser estacionária. Quando a gente fala que você precisa assumir que a distribuição é não estacionária, não necessariamente ela vai ser não estacionária. Mas se ela for estacionária e seu algoritmo considera que não é,
tudo bem, ele simplesmente não vai se adaptar, alguma coisa desse gênero vai acontecer, tá? Mas, e se acontecer de ter uma mudança, de repente, seu algoritmo tem que estar robusto a isso. E aí tem a ver com essa segunda linha aí. A gente precisa manter o modelo preciso e ele tem que estar coerente com o estado atual. Tá? Então, o que está acontecendo nesse momento com os meus dados? O meu modelo tem que ser capaz de lidar com os meus dados do jeito que eles estão agora. E a gente tem que manter as seguintes propriedades. Primeiro, incrementalidade. Então, meu modelo ali tem que se melhorar. Segundo, eu tenho que fazer o aprendizado em tempo real. Então, meu aprendizado online. Chegou um exemplo, eu tenho que dar a classe dele, eu tenho que agrupar ele, tenho que fazer o que for com ele no mesmo momento e já está preparado para o próximo. Além disso, meus algoritmos eles têm que ser eficientes em memória. Porque se eu estou considerando que vai chegando dado, vai chegando dado, vai chegando dado, uma hora minha memória estoura. Tá? Então, eu tenho que ter um gerenciamento melhor de memória aí. Eu não posso ficar considerando que eu vou armazenar todo o dado que chega. Outra coisa que está até um pouco relacionado a isso é que eu tenho que ter um acesso limitado ao passado. Eu não posso ficar visitando exemplos do começo do meu fluxo, por exemplo, por vários motivos. Um deles é que o meu conceito muda, né? Que eu estou falando aí, mudança de conceito, mudança de conceito. Eu vou mostrar já um pouco melhor, né? Mas os meus dados e as características dele vão mudando, a posição onde estão as classes, a distribuição dos meus exemplos por classe, etc., vai mudando. E eu não posso ficar revisitando o passado para eu refazer, até porque eu posso estar desatualizado nesse momento, eu perco aquela coerência com o estado atual. Então, por isso, ele tem que ter essa capacidade de adaptação. Antes de falar o que é mudança de conceito, de fato, eu preciso fazer um disclaimer. Isso tem a ver com um artigo muito interessante do Jesse Reed. O Jesse Reed é um cara conhecido principalmente em fluxo de dados, mas também em multirótulo, que é outra aula que a gente já deu aqui, né? Se eu lembrar vai ter card. E ele tem um artigo de uns 3 anos atrás que ele fala, o título do artigo é exatamente esse que está aqui embaixo, ó. Concept Drifting Data Streams are Time Series, the case for continuous adaptation. Esse artigo é um pouco polêmico, por causa desse título ser muito forte. Mas o que ele justifica lá dentro é o seguinte: se você pega os conjuntos de dados que o pessoal estava sempre usando, continua ainda, para fazer classificação em fluxo de dados, aí ele fala assim, olha, aqui tem uma mudança de conceito, etc. Eles estão dentro daquele esquema de falar, isso aqui é IoT, então eu estou pegando dado de um lugarzinho aqui, um sensor de alguma coisa, de umidade de algum lugar, alguma coisa assim, ou de medir eletricidade, né, o consumo elétrico, sempre no mesmo lugar. Então o que ele fala aí é que quando acontece uma mudança de conceito, eu posso detectar como se eu estivesse trabalhando com série temporal e aconteceu para mim ali alguma coisa anômala. Basicamente o que ele está dizendo no artigo é que se você tem mudança de conceito, então significa que você tem alguma dependência temporal, certo? Porque se mudou o conceito, isso tem a ver com o que veio antes. Se você tem dependência temporal, é série temporal. Então, aí que está a polêmica, né? Porque não necessariamente é bem assim, tá? Para dar para entender o que eu estou falando, eu vou primeiro falar para vocês o que é uma série temporal. Uma série temporal nada mais é do que um dado coletado no tempo de um mesmo fenômeno. Então eu fico durante um tempo observando um fenômeno, então é sempre do mesmo lugar, sempre do mesmo cara, sempre do mesmo ponto, sempre a mesma medida, tá? Pode ser multivariado, eu vou mostrar uma univariada aqui, mas só que é isso, né? Então eu estou sempre medindo a mesma coisa ali. E, geralmente, quando a gente fala em série temporal, a gente está assumindo que a distância no tempo entre as minhas observações, ela é igual, ou pelo menos varia tão pouco que a gente considera que são iguais. Aqui na tela tem um exemplo de um eletrocardiograma medido por muito tempo no mesmo paciente, tá? Então esse cara aqui de cima, ó, é uma série temporal um tanto quanto longa, vocês não conseguem enxergar nada. Então o professor legal foi lá e deu um zoom num pedacinho aqui, tá? E aí vocês veem o seguinte, vocês já viram eletrocardiogramas, né? Então aquela coisa, o coração tá batendo, né? Faz assim, tum tum, tum tum, ó, tum tum. Você viu que tem efeito sonoro aqui. E aí, isso aqui é medido e é armazenado, então tá aqui, né? Alguma coisa nesse sentido que tá aqui nessa série temporal, já com o zoom feito. O que está acontecendo aqui dentro? Se eu for falar, olha, existe uma mudança de conceito, não existe, como se eu estivesse pensando em fluxo de dados, eu ia falar, sim, existe. E dá para ver pelo seguinte, olha só os padrões que tem aqui. Então parece batimentos assim bem certinhos, né, com uma certa amplitude, etc. E aqui, ó, nesse intervalo está acontecendo alguma coisa diferente. Então existiu uma mudança de conceito.
aqui o meu batimento cardíaco era uma coisa, e aqui ele está sendo uma outra coisa. Isso é uma mudança de conceito. Então, quando o Jesse Reed fala, olha, Concept Drifting Strings are time series, ele está correto quando eu olho para esse tipo de string, porque isso é uma série temporal coletada em fluxo, tá? E os datasets que o pessoal usa muito para fazer benchmarking, né, fazer testes de fluxo de dados, eles são séries temporais. E aí o Jesse Reed está 100% correto. Porém, existe caso que não é. Eu vou dar um exemplo de algo que eu trabalhei há uns anos atrás aí, é um projeto que ainda está vivo, com o meu ex-orientador, Gustavo Batista, professor da Universidade de South Wales, na Austrália. Imagina o seguinte, aqui em cima eu tenho um sinal, ele é coletado num sensorzinho óptico, a gente estava tentando identificar insetos com isso aqui, tá? Só que aí o que acontece? O sensorzinho fica coletando nada, ele fica coletando ruído. Eu posso falar que isso aqui é stream, é um stream. É uma série temporal? É uma série temporal. Só que quase nada aqui me interessa. Só me interessa quando um inseto cruza ali o meu sensorzinho, e aí eu vou ter que pegar o dado dessa passagem do inseto pelo sensor. Com esse dado, eu vou falar se aquele cara é um Aedes aegypti, se é um besouro, se é algo do tipo, tá? Então, a gente fez um detector de passagem. Não vem muito ao ponto como é que a gente faz isso, o que acontece, etc. Mas o que acontece no fim das contas é isso aqui, ó. Com aquele detector, eu acho um trechinho daquela minha série temporal, que é uma passagem de um inseto. Esse meio segundo aqui é uma passagem pelo sensor de um Aedes aegypti. Isso aqui é uma série temporal? Sim, isso que eu estou mostrando aqui, ó, esse cara é uma série temporal. Só que acontece essa série temporal para um Aedes aegypti, daqui a pouquinho vai passar um besouro no mesmo sensor, daqui a pouco uma abelha, daqui a pouco um Aedes aegypti que pode ser esse ou não. Então, essas passagens são independentes uma da outra. Aquela dependência temporal daquele jeito que eu estava falando anteriormente, ela meio que deixa de existir. Ah, mas tem mudança de conceito? Então, sem a dependência temporal não tem mudança de conceito. Tem, porque existe uma outra dependência temporal fora daqui. Quando vocês estudam biologia, talvez vocês tenham ouvido falar sobre ritmo circadiano, que é o nosso ritmo do dia a dia, né? Nós seres humanos, a gente acorda com o metabolismo de um jeito, ele fica mais acelerado depois, de noite ele está desacelerado, a gente dorme, etc. Né? A gente tem mais energia no horário do dia do que no outro. E para os insetos aqui é a mesma coisa. Então o Aedes aegypti ele voa muito mais no começo do dia e no final do dia. De noite ele fica paradinho. Então, as minhas probabilidades de se passar um Aedes aegypti, um besouro, etc., depende da hora do dia. A hora do dia, né, é uma coisa de independência temporal. Então, isso está me dando informação de como o meu conceito muda. Porque a mudança de conceito pode estar nos exemplos mesmo, ali nos valores de atributo, como pode estar nas probabilidades a priori, perdão. Tá? Então, mudança de conceito é qualquer coisa que varia ali dentro. E aí existe, né, uma infinidade de jeitos de mudar. O pessoal costuma classificá-las em 4, às vezes 6. E aí eu peguei esse daqui para mostrar. Então imagina que você está vindo com uma classe, um conceito, não precisa necessariamente ser uma classe, tá? Você está vindo aqui com valor de atributo, está sempre respeitando tal, e do nada muda, e aí o seu conceito está em uma outra região do espaço, né? Isso aqui é alguma coisa que pode ser observada, sei lá, em política, quando alguém fala alguma coisa, muda completamente o que está acontecendo. Então isso é uma mudança abrupta. A mudança incremental é quando ela vai acontecendo aos poucos, eu vou mostrar um exemplo gráfico já já. A mudança gradual é quando parece uma bruta, mas volta, vai, volta, até que ela muda de vez. Então daqui para frente, né, eu considero que eu estou nessa mudança aqui. A recorrente faz uma mudança, que pode ser abrupta ou incremental, ela fica um tempo no outro conceito e depois ela volta aqui para o conceito anterior. Quando eu falei que tem mais duas, né, que o pessoal chega a fazer 6, uma delas é o blip. O blip é o seguinte, né, você está com um conceito aqui, ele só faz um ruidinho aqui e já volta para o mesmo conceito. É como se fosse um ruído, tá? Um outlier que apareceu ali, alguma coisa nesse sentido. E tem o noise é que ele não vai nem volta, ele fica meio que no mesmo conceito, que ele fala, opa, vou, não vou, opa, vou, não vou, tá? E nunca muda de conceito de fato. Então aqui está um exemplo de mudança incremental. Então imagina aqui, ó, eu tenho 3 atributos, eu tenho aqui a minha classe azul, então tem vários pontos, e aqui eu tenho vermelha, tá? E aí imagina só que vão chegando novos pontos, então eu estou esquecendo os caras do passado aqui, tá? Vão chegando novos pontos e a minha classe azul, ela vai se movimentando para cá, ó, no espaço. Então eu pus uma seta vermelha, né?
mas na verdade é o cara azul. Vou pôr uma seta verde para ficar diferente. Então ela vai fazendo uma mudança para esse lugar aqui, tá? A minha vermelha está paradinha ali. Mas em algum momento pode ser que a vermelha comece a se mover também no espaço. Só que ela vai devagarzinho, tá? Em algum momento esses caras aqui, eles meio que viram assim, tá? E aí, o meu classificador que estava fazendo uma fronteira de decisão aqui, então imagina, por exemplo, que minha fronteira de decisão, ó, era algum hiperplano aqui, assim, tá? Ele estava dividindo perfeitamente a classe azul da vermelha. Se eu mantiver esse mesmo hiperplano aqui, ó, ele está errando 50% dos meus exemplos, mais ou menos, tá? Então, esse aqui é um caso de mudança gradual, que você vai vendo que assim, ó, aqui ele começa a errar já, alguns, e aí ele vai errando mais, tá? Dá para ver isso no erro do classificador, nesse caso aqui. E, na verdade, esse conjunto de dados aqui, ele acaba, se prosseguir aqui nele, né, pode ser que ele volte, então pode ser que a minha classe azul, ela volte aqui para cima, né? Quer dizer, ela já está meio que para cima, mas a minha classe vermelha principalmente vem aqui para baixo, e aí eu acabe voltando mais ou menos para esse lugar aqui. Aí seria uma mudança recorrente. Outro conceito importante que é preciso falar em classificação, em fluxo de dados, é o conceito de latência. Então aqui tem esse desenho, que é mais ou menos o que eu tentei fazer lá sobre o fluxo de dados, né? Só que aqui está muito melhor. Então imagina que eu tenho aqui um treinamento em batch. Na verdade, isso vai depender, tá bom? Eu estou considerando que eu tenho treinamento em um pequeno batch antes, eu já tenho um modelo, então eu induzo esse modelo aqui, tá? E aí vai chegando um novo dado, x1, ele tem que dar uma classe estimada para y1, e aí, de acordo com o rótulo verdadeiro de y, eu dou um update aqui no meu modelo de classificação. Aí no próximo tempo, eu tenho uma classe estimada para o y, né, para esse novo exemplo aqui de t mais 1. E aí, quando eu olhar lá para minha classe verdadeira, eu vou lá e decido se eu faço um update no modelo de classificação ou não. E assim por diante. Só que aí tem esse tempo aqui, ó, que é importante, que é justamente a tal da latência. E esse conceito é importante porque esse tempo, né, essa latência, que é o tempo entre eu estimar o meu rótulo e eu ter o meu rótulo verdadeiro, para saber se eu dou update no modelo de classificação ou não, ele pode ser zero, e aí eu vou ter latência zero. Ele pode ser infinito, quer dizer, eu nunca na minha vida vou saber o rótulo. Então eu posso ter latência zero ou posso ter latência infinita. Zero é o exemplo ali, se eu estiver bem com séries temporais mesmo, né? Ah, eu quero saber o preço de uma ação, e aí, sei lá, o rótulo pode ser subiu ou desceu. Então eu vou estimar, e aí logo em seguida eu vou observar se subiu ou desceu. Um exemplo para o infinito pode ser o dos insetos que eu estava falando agora há pouco. Se eu colocar o sensor no meio da floresta, para saber que inseto está aparecendo ali, eu nunca mais vou ver, né? Esse inseto vai passar pelo meu sensor e vai embora, eu nunca vou saber qual que era o rótulo correto para aquele. Existem algumas aplicações também que você tem uma latência intermediária, ou seja, o rótulo vai chegar, intermediária. O rótulo vai chegar. Quando eu não sei, vai demorar um pouquinho, não é logo no instante seguinte, tá? E algumas vezes a intermediária ela chega num batch. Um exemplo disso é quando eu tenho alguém para rotular os meus exemplos, mas eu não posso dar todos os exemplos para essa pessoa. Aqui vai entrar um outro conceito que existe fora de fluxo de dados também, mas em fluxo de dados ele tem uma coisa especial aí, que é o conceito de aprendizado ativo, active learning. Active Learning basicamente é um conjunto de técnicas que você usa para, ao invés de você falar para o seu usuário, rotula tudo isso aqui, você escolhe alguns exemplos que seja interessante para o seu usuário rotular. Por exemplo, se você está errando muitos exemplos numa, o que seria uma fronteira de decisão, etc., ou você tem incerteza ali, né? Os seus scores de classificação, eles não estão 0,98, eles estão 0,52 ali, né? Para a classe, você pode falar para o seu usuário, olha, meu modelo não tem muita certeza sobre isso, você pode rotular esse cara para mim? E aí você realimenta o seu modelo. A intermediária pode ser feito isso, né? É Active Learning em fluxo de dados. Depois de um certo tempo, você vai armazenando um pouquinho ali de exemplos, e aqueles que você não tinha muita certeza, você dá para o usuário. Ele vai rotular, vai voltar para o seu modelo, e aí você pode atualizar o seu modelo de... Desculpa, vai voltar para o seu algoritmo ali que está monitorando o seu fluxo,
e aí ele vai jogar para o modelo de classificação. Existem várias abordagens para fazer a classificação em fluxo de dados. A primeira delas, e mais simples, é o estático. O estático, simplesmente você pega aquele seu primeiro batch, você cria lá o seu modelo, e você mantém esse cara por todo o fluxo. Então vai chegando novos exemplos, você vai jogando para isso e vai tirando. É como se fosse a classificação em batch, tá? Não muda muito. Então esse cara aqui, eu estou assumindo que eu não tenho mudança de conceito nenhuma. Beleza? Já o incremental, quando eu vou dando novos exemplos aqui, ele vai simplesmente adicionando os conceitos contidos ali nos meus novos exemplos no meu modelo. E é isso, ele vai atualizando o modelo de acordo com os novos exemplos. Já quando eu falo de janela deslizante, eu tenho que pensar o seguinte, então eu tenho um tempo aqui, opa, fez, ó, quando eu quero que ele acerte qual que é a forma que eu estou fazendo, ele não acerta. Então eu tenho aqui o meu tempo, né? E aí chega lá um exemplo, outro exemplo, tá? Vai chegando novos exemplos. E aí eu tenho um modelo que está respeitando esses 5 carinhas aqui. Só que aí, imagina que a minha janela tem tamanho 5, tá? Vai chegar um novo exemplo para mim aqui. O que eu vou ter que fazer é, eu vou ter que agregar o conceito desse cara, mas eu vou esquecer os exemplos antigos. Não necessariamente precisa ser desse jeito, essa janela pode ser mais adaptativa. E eu não esquecer o primeiro que ainda existe aqui, né? Mas alguma coisa do passado. Então eu posso ter um peso de esquecimento de dados do passado, tá? Quanto mais antigo, menos ele vale na minha decisão. Alguma coisa nesse sentido, tá? Essa daqui é a abordagem que costuma ser mais comum, apesar de que o que eu vou mostrar para vocês hoje segue a incremental, que é esse exemplo ilustrativo aqui, que é a Very Fast Decision Tree. É um dos primeiros algoritmos para fluxo de dados, tá? É uma árvore de decisão, como o nome já fala, já diz. É preciso entender a árvore de decisão, se o Diego lembrar, vai ter card lá em cima. Mas só que é uma árvore de decisão que se adapta dinamicamente com o fluxo, tá? Então o que acontece é, eu recebo um batch inicial, faço a minha árvore de decisão, e aí conforme vai chegando exemplo, eu vou jogando o exemplo, assim como a árvore de decisão faz, para um nó folha ao qual ele pertence. Nesse nó folha, e aí eu estou pensando que eu tenho latência zero, né? Eu dou o rótulo para aquele cara e já falo assim, e aí, você acertou ou errou, tá? Nesse você acertou ou errou, na verdade não é nem bem isso, né? Sabendo a classe desse cara, eu atualizo umas estatísticas ali do meu nó folha e de acordo com um teste de Hofding, que eu já vou explicar mais ou menos o que é esse cara aqui, de acordo com o teste de Hofding, eu decido se essa minha folha vai virar um nó de decisão. Então o que a VFDT faz é expandir a árvore conforme o fluxo de dados vai acontecendo. Vai chegando novos exemplos, eu posso manter meus nó folhas do jeito que eles estão, ou não, eu posso expandir eles. Tá? Como é que ele faz isso? Grosseiro agora, hein? Primeiro eu vou definir um epsilon, que eu vou escrever ele aqui. Isso aqui tem no artigo, lógico, né? Mas tem lá no livro da Kátia do jeitinho que eu vou explicar. Esse epsilon é a raiz de R, nossa, o que é R? Ao quadrado, ln, né, o logaritmo natural, de 1 sobre a letra grega que eu nunca lembro o nome, que eu acho que é sigma, isso aqui, dividido por 2n. 2n é assim, 2 vezes o número de exemplos. Esse você sabia, hein? Beleza. Vamos por partes, então. O que é o R? O R é o limitante superior da minha função que mede a qualidade do meu nó. Então, se a gente está falando sobre entropia, ou melhor dizendo, o ganho de informação que é baseado em entropia, o meu R ele vai ser o log 2 de K. K para mim é o número de classes, tá? Então esse aqui é o número de classes. Então esse aqui é o meu R. Tá? Eu vou considerar que eu estou usando ganho de informação. Aí esse, que eu não sei aqui, eu acho que é assim o desenho. É assim, não é isso aqui não. Então esse sigma é um atributo definido pelo usuário, de tal forma que eu quero fazer com uma probabilidade de 1 menos
esse parâmetro, se o atributo de decisão daquele nó continua sendo o atributo mais importante para a decisão naquele nó. Como é que eu faço isso? Eu faço um delta da minha hipótese ali, que no caso é que eu ganho de informação, né? Que é o H para o atributo 1, menos, aí eu estou supondo que eu tenho dois atributos, tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Então, o ganho de informação, se ali for meu atributo 1, menos o ganho de informação se for o atributo 2. E aí eu verifico se o meu ΔH ele é maior do que o epsilon, que é o cara que eu defini aqui. Se ele for, aí eu vou fazer um split. O principal problema da VFDT, ela é um pouquinho lenta, tá? Não é tão lenta porque eles fizeram uma coisa interessante, que é, em vez de eu calcular isso tudo aqui em todas as iterações, né, eu vou mantendo umas estatísticas ali, eu calculo só quando necessário, tá? Tem umas técnicas para isso. Mas o problema maior é que eu não lido com concept drift, né? Eu não lido com as mudanças de conceito. Por que eu não lido? Porque se minha árvore só cresce, 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 o meu conceito vai mudando e a minha árvore só está especificando, inclusive para coisas do passado, certo? Então o pessoal fez os mesmos autores, tá? Eles fizeram uma versão de Concept Drift Adapting Very Fast Decision Tree, que é o CVFDT. Esse cara aqui usa o mesmo tipo de teste para saber se ele deve colapsar, né? Se ele deve juntar de novo dois nós. Então, em alguns momentos ele dá os splits, em alguns momentos ele volta para um nó só. E o outro problema da VFDT é que ela assume a latência zero. Então, isso é um problema que às vezes não é um problema comum de vários algoritmos aí de aprendizado em fluxo de dados. E aí, só para dar um exemplo de quem lida com outro tipo de latência, eu peguei o ScarGC, que eu sou um dos autores, que foi feito especialmente pelo Vinícius Souza, que é professor da PUC Paraná hoje. E ele lida com a latência infinita, que às vezes também é chamado de latência extrema, se vocês pegarem o artigo para ler vai ser isso, né? Da seguinte maneira. Ele primeiro faz aquilo que eu disse, cria um batch inicial. A seguir, ele segue a distribuição dos meus dados usando caminhos, então usando agrupamento, tá? Uma versão anterior, que não é exatamente uma versão anterior, tá? Mas é um algoritmo parecido, com ideias parecidas, a gente fez, ao invés de usar caminhos, a gente usava microclusters, que é um algoritmo parecido com caminhos, específico para fluxo de dados. Só que aí a gente tem que ficar atualizando as estatísticas a todo momento. Aqui no ScarGC, o que a gente foi fazendo é o seguinte. Primeiro, a gente associa novos exemplos a um grupo. Então, um novo exemplo chegou, eu vejo qual que é o centroide mais próximo e falo, esse cara é daquele grupo, tá? E cada grupo tem um rótulo. Então, a gente começa o caminho lá, quando a gente tem o batch inicial, fazendo bem essa separação. E aí eu assumo o rótulo daquele grupo. Quando que eu atualizo o meu modelo? Eu atualizo quando existe uma grande concordância não. Quando existe uma grande discordância entre os rótulos que o meu modelo está predizendo com as associações ao grupo. Eu faço isso usando a medida kappa. E aí o que acontece? Quando eu tenho essa discordância entre o que o meu modelo está dizendo e o que o meu agrupamento está fazendo, significa que eu tive uma expansão, alguma coisa assim dos meus exemplos daquele grupo. Então quer dizer que está se deslocando um pouquinho no espaço ali a minha classe, tá? Então esse cara aqui, ele está considerando que eu tenho mudança incremental. Uma outra coisa que é importante notar, né, que tem a ver com um conceito que eu deveria introduzir aqui também, é a questão de admitir novas classes. O ScarGC não admite novas classes. Uma vez que os meus grupos estão associados a um rótulo, se surgir um novo rótulo, eu não consigo lidar com isso. Esse cara é chamado de novidade em fluxo de dados. Existem algoritmos para detecção de novidades, quando uma nova classe aparece. Eu gosto de citar como exemplo, isso aqui é ruim porque não é exatamente em fluxo de dados, etc. Mas eu gosto de citar gêneros musicais. Então, quando você estava falando de rock ali na década de 70, tinha punk, tinha não sei o que. E aí, daqui a pouco, na década de 80, tinha até os primeiros heavy metals ali. Na década de 80 surgiu o thrash metal. Mas esse cara não existia antes, né? Até o comecinho da década de 80 ali, eu não conhecia esse conceito de thrash metal. Então, se eu não me adaptar a isso, eu não detectar essa mudança, eu não vou conseguir classificar gênero direito daqui para frente. Mas isso são outros 500, isso aqui é difícil, deixa pra lá. Então só como que eu faço a avaliação? A avaliação é feita durante o tempo. Cada novo exemplo que chega,
você fala como é que está a sua, por exemplo, acurácia no momento que você classificou aquele novo exemplo. Então, geralmente, a avaliação ela é feita com gráficos desse tipo aqui. Então, aqui está um exemplo lá do artigo do ScarGC, que a gente está comparando, inclusive aqui é legal de ver, o algoritmo estático, tá vendo? Então, aquele é o modelo que eu criei no primeiro batch. O que acontece com ele? Ele começa até que bem, só que aí o meu conceito muda. Aí a acurácia, ó, cai. E esse exemplo aqui é um exemplo de um cara que tem mudança de conceito incremental e recorrente. Então, por ser recorrente, em algum momento ele, ó, sobe de novo. Só que em todo esse período aqui, ó, ele fez essa bela lambança aqui, né? Uma coisa que a gente pode fazer é dar acurácia média, tá? Mas só que normalmente é mais interessante mostrar no gráfico. Pelo simples motivo de que uma acurácia média, eu não sei, por exemplo, se minha acurácia de 65 não foi isso aqui, ó, né? Então eu não tenho noção de quanto que o meu algoritmo é robusto às mudanças de conceito ou não. Tá? Então quando você olha no gráfico, você tem uma noção um pouco melhor disso. E aí você pode ver, né? Aqui existem outros algoritmos, então o próprio ScarGC usando o UNN ou SVN como base, estão aqui em cima e tudo mais, tá? Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, volta um pouquinho e assim por diante. Bom, por hoje é só. Existe uma infinidade de algoritmos aí. Muitos deles estão implementados por aí em ferramentas. Uma recomendação que eu faço é o Scikit Multiflow. Aquele cara Jesse Reed que eu comentei aqui na aula está envolvido nessa ferramenta, tá? Mas aí existe um monte de outras coisas por aí, vocês acham? O importante é vocês entenderam o que é isso, e esse é um negócio legal pra caramba de se estudar. Valeu!